Olá, povo bonito e abençoado, estamos de volta aqui, segundão, um abraço no coração, vamos trabalhar, vamos estudar, porque a hora é essa, né? Esse estudo aí que a gente faz é essa semente que a gente planta, né? Dá trabalho, dá os calos na mão, o suor é grande, mas a gente lança essa semente em terra fértil, que é a nossa mente. Toda vez que a gente para estudar, é esse ritual que acontece. Eu estou lançando uma semente numa terra fértil, que é a minha mente. E aquela semente vai frutificar, ou melhor, vai brotar, dela vai nascer uma árvore, vai crescer, vai ficar frondosa e vai dar sombra e principalmente frutos. Né? Que esse nosso ato de estudar seja exatamente essa semente que a gente está plantando na nossa mente e o nosso conhecimento. Então, vamos que vamos aprender mais um pouquinho aí sobre Revolução Industrial. A gente falava aqui ontem, né, da segunda e da terceira Revolução Industrial. Como na aula passada, vou dar uma acelerada aqui nesses primeiros momentos, porque foi o que a gente viu ontem para retomar o raciocínio e quem não acompanhou outro poder acompanhar com a gente também. Vamos lá? Segunda e terceira Revolução Industrial. Agora sim, vamos que vamos. A Revolução Industrial é um processo de substituição das ferramentas pelas máquinas, né? Troca da energia humana pela força motriz. Daí a palavra revolução, quando você muda a ordem das coisas, você está revolucionando. E aí eu falava ontem que quando a gente coloca a máquina dentro do processo de fabricação, é o start da Revolução Industrial. A primeira, né, a expansão do comércio dos países colonialistas, a gente estava dizendo isso ontem, né? Lá em 1750, os países coloniais como Inglaterra, França, Espanha, o próprio Portugal, demandava de abastecer de produtos as suas colônias. A Inglaterra, por ter uma paz política, né, por estar bem tranquilinha ali, sem guerras internas, sem revoluções internas, viu o cenário perfeito para poder implantar a sua indústria e tudo começou no setor têxtil, na fabricação de tecidos, onde se lançava um fio sobre outro com a mão mesmo e ferramentas. Daí pensar em máquinas que com a força das águas podia fazer aquele serviço de entrelaçamento de fios ao ponto de ter no final do processo o tecido. Então a revolução da indústria começa no mundo têxtil, na fabricação de tecidos com a máquina de tear. Também nesse primeiro momento a gente já vê uma diferenciação da burguesia financeira e da industrial. Participação do Estado, organizando essas indústrias, cobrando impostos e também captando o mercado sempre, né, porque eram colonialistas e as colônias eram as principais consumidoras desses produtos todos. E em meio a toda essa revolução, a cada mudança de revolução, existe uma adequação ao mundo do trabalho, aos trabalhadores. E a principal delas desse período é o ludismo, né, onde Frederic Lud percebeu que as máquinas estavam tomando o lugar dos trabalhadores. Daí ele organizou uma série de protestos que tinham o objetivo de quebrar as máquinas para recuperar os empregos, dentre outras coisas, tá? Então vamos que vamos aqui. Olha aí, ó, dica de ontem. Passo também para quem está acompanhando hoje essa dica de English Game. Estava ali no Netflix procurando uma série para maratonar, aí vi, olha, se trata da história do futebol, que massa! Só que essa história do surgimento do futebol está ligado diretamente à Revolução Industrial. Muito bons os filmes de hoje, né, que eles se enchem de contexto e quem está no ensino médio não está se envolvendo muito na historinha de amor. Aí tem várias historinhas de amor, né, para a gente acompanhar, se entreter. Não, também está de olho no contexto, né? Como é que moravam aquelas pessoas, como é que vestiam, como falavam, o que eles valorizavam e o que eles menosprezavam. Né? Esses detalhes da história é bem presente nessa série, se puder acompanhar nessa era de várias telas, né? E a gente está nesse momento de estudar, então vamos valorizar aquilo que pode dar um bom conhecimento para a gente. The English Game. Continuando a segunda Revolução Industrial e a gente chega no século XIX, a gente já vai ver a questão do monopólio, né? Países e empresas se juntam, né, para poder dominar o mercado. Tem o surgimento da Alemanha. A Alemanha é um país recente, mais jovem que o Brasil. Ali onde é a Alemanha hoje, haviam vários reinos diferentes. Falavam o mesmo idioma, mas eram reinos diferentes. O maior deles era a Prússia. E Otto von Bismarck, em 1874,
consegue unir todos esses reinos formando um só país, que é a Alemanha. Atenção para ela, porque já no próximo século ela vai estar envolta em vários fatos históricos, né? Também agora não apenas a Inglaterra, a gente tem a França, os Estados Unidos, a Itália, a Bélgica e o Japão produzindo, né, muitos produtos industriais, colocando o seu mercado dentro das suas colônias. O Japão, com o detalhe de ter passado pela era Meiji, né, onde o imperador entregou a várias famílias essa capacidade industrial, e o nome dessas famílias a gente vê até hoje nas marcas, né? Família Honda, família Yamaha, por exemplo, do século XIX, responsáveis pela industrialização do Japão. Uma das invenções aí relacionadas à segunda revolução industrial, uma das invenções mais importantes que a gente utiliza até hoje, né? Hoje quem esquece um celular parece que esqueceu uma peça de roupa em casa, né? Imagina você naquele corre-corre atrasado para algum compromisso e esqueceu o celular. Veja que problema, né? A invenção do telefone lá no século XIX é Instagram Bell, e eu chamava a atenção para nessa foto a aparição de Dom Pedro II, o imperador do Brasil, que era um cara muito ligado nessa questão de tecnologia, né? Um dos maiores acervos de fotografia do Brasil é de Dom Pedro II, na época que se precisava de 2 a 3 pessoas para transportar uma câmera fotográfica. Imagine que a câmera que está me filmando agora é bem pequena, está em cima de um pedestal, diferente daquela câmera de fotografia lá do século XIX, e aí já vai dando uma lógica para a gente do que é revolucionar dentro da indústria, né? É sempre dentro disso, é fazer mais com menos. E aí vamos que isso foi papo de ontem, me lembro muito bem. Eita, essa fotografia que a gente falou dela ontem também, né? Estava eu a pedalar, e aí Singudão tem feito seus exercícios também, né? Sempre que puder, ali com todo cuidado, saindo de máscara, mas para fazer os exercícios, oxigenar o sangue, e esse oxigênio no seu cérebro vai dar ali várias conexões neurais para você poder responder bem as perguntas quando forem questionados, né? Aí está a Rua do Bom Jesus, lá no Recife Antigo, o nosso querido Antigo, né? Choveu, ficou essa aparência de molhado, mas por que essa foto está aí? Para chamar a atenção para vocês, os trilhos. A nossa cidade é cheia de trilhos, né? Você olha assim num canto de calçada e de repente tem lá um trilho. Sim, passava um trem. O nosso primeiro transporte público não foi o ônibus de linha do tiro, foi a marcha-bomba, né? Que saía de Apipoucos e até o centro. E depois vieram os bondes, primeiro puxado a burro e depois outros na eletricidade. Todas essas 3 modalidades de transporte precisavam dos trilhos, e em vários trechos da cidade esses trilhos aí são aparentes, estão às nossas vistas, né? Mas isso tudo só para te dizer, Segundão, que o Brasil não tinha capacidade de produzir ferro lá no século XIX. O ferro que o Brasil consumia vinha principalmente da França e da Inglaterra. Quando você for no mercado de Casa Amarela, quando você for no mercado de São José e olhar para aquela estrutura do teto toda em ferro, boa parte daquele ferro ali veio da Inglaterra e da França, porque o Brasil ainda não tinha tecnologia de transformar uma brita, um pedaço de pedra, em liga de ferro. A segunda Revolução Industrial foi marcada pelas novas fontes de energia, né? Você já tinha aquela ideia básica dos motores para fazer movimentar o navio a vapor, para fazer movimentar a locomotiva que puxava os trens. Agora, novas fontes de energia para deixar esses motores mais potentes, mais ágeis, com maior velocidade. E aí veio o petróleo, a água sendo usada nas hidrelétricas para produzir a energia elétrica, que agora está aqui, ó, esse estúdio todo cheio de lâmpadas. E eu dizia ontem, né, imagina que essa energia que a gente toca ali no botão e ela acende essa lâmpada aqui, ela está sendo produzida, pessoal, a mais de 700 quilômetros de distância daqui. Lá na usina elétrica de Paulo Afonso, neste momento, tem lá uma hidrelétrica sustentando água, liberando ela aos poucos. E na passagem da água, ela faz movimentar uma turbina. E aquela turbina em movimento cria um campo elétrico que é captado e trazido até aqui às nossas casas, aos nossos trabalhos, ao ponto que a gente aperta o botão, tudo acende, né? Fácil de entender, né? Muito difícil de fazer. E eu lembrava ontem para vocês do motor a explosão, né? O piston presente lá no mundo a vapor, né? Com a locomotiva e os navios, naquela mecânica de encher de vapor aqui, o vapor escapa
Isso sobe ligado a um eixo com a arruela, né? Esse movimento para transformar nesse movimento aqui, que faz girar as rodas. E aí, com a nova fonte, o que é que colocaram aqui? Ao invés de vapor, colocaram aqui combustível. E agora nós temos motor a explosão. Quem faz esse movimento é a explosão dos gases aqui dentro do pistão, transformando ele, deixando o motor muito mais rápido. Então, faz parte da nossa segunda revolução industrial, o incremento de novas fontes, né? Sem esquecer, e até hoje infelizmente usado, o carvão mineral, muito mais usado na siderurgia e em vários países para acender as luzes, né? Queima-se o carvão, existe o carvão vegetal, tá? Para a gente não confundir, que é aquele que a gente usa no churrasco, e existe o carvão mineral, que é uma pedra retirada de minas. Quando você aquece aquela pedra, ela gera muito calor. Esse calor é transformado em energia elétrica para acender luzes em várias cidades e também é usado para siderurgia, para derreter outros minérios e transformá-los em ligas de metais. E vamos que vamos, que isso é panos para as mangas. Olha aí, ó, foto nova, tela cheia, Dona Ana, porque a gente está falando da primeira. Pernambucano tem mania de grandeza, né? De ser o primeiro, de ser o maior. Mas aí, olha, tá quase em Pernambuco, tá na Tríplice Fronteira. Você conhece a Tríplice Fronteira pernambucana? É ali onde Sergipe encontra com Alagoas e encontra Pernambuco. Foi lá no Cânion do São Francisco que Delmiro Gouveia, um grande empreendedor do século XIX, ouviu falar nessa tal de energia elétrica que os alemães faziam. E aí ele convidou um grupo de alemães que construíram a primeira hidrelétrica do Brasil, aí em Paulo Afonso, para alimentar a indústria dele com eletricidade. Mas o mote ficou, e até hoje um bom destino, viu? Para você conhecer o que a gente tem de bonito na nossa região. Vai para o interior, vai lá conhecer Piranhas, uma belíssima cidade. Vamos que vamos. E aí, ó, aquilo que eu mostrei na imagem anterior, temos o que? Itaipu, né? Lá na fronteira com o Paraguai, o Brasil e o Paraguai construíram essa grande hidrelétrica que durante muito tempo foi a maior hidrelétrica do mundo, né? Hoje ela foi superada por uma hidrelétrica chinesa, mas a gente está com a segunda honrosa posição de segunda maior hidrelétrica do mundo. Aí a gente percebe bem o funcionamento, trata-se de uma grande barragem, uma grande barreira, né? No curso do rio, e quando o rio enche, as comportas são liberadas e a força da água faz girar turbinas, e essas turbinas geram campo elétrico que são captados e mandados até a nossa casa por uma série de fios e estações até chegar ao alcance do nosso dedo e a gente pode dar os starts, né? A gente fala disso com uma simplicidade tão grande, né? Mas não foi fácil não, gente. Não foi fácil chegar até o momento que a gente tem hoje. Falando ainda da segunda revolução industrial, olha aqui dois aspectos importantes a gente tem, porque são importantes, né? Para a gente ter o conhecimento e entender que isso aí é muito cobrado nas provas quando se fala de revolução industrial. É a forma, o processo como as coisas são fabricadas. Então a gente tem um destaque aí o Fordismo. Henry Ford, né? O criador da Ford, aquela marca de carros espetacular. Dica de filme rapidinho aí, ó. Ford versus Ferrari, um filme massa, história real. Você pode assistir Ford versus Ferrari. Muito bom para você entender essa mecânica da construção das coisas, né? Mas Henry Ford, o criador da Ford, via que as coisas eram fabricadas meio que diferente, né? Tava lá todo mundo em cima do carro, cada um trazia uma peça de um canto e ia tentando montar um carro como que um quebra-cabeça. E aí ele pensou, não, isso está errado. E aí ele desenhou o que a gente chama hoje de linha de produção. O chassi do carro fica em cima de um trilho e aquele trilho, quando ele para na primeira estação, um grupo de pessoas especializadas em carenagem coloca a carenagem do carro. E depois esse carro segue no trilho para a próxima estação. E na próxima estação, um grupo de pessoas especializadas em motor coloca o motor do carro. E ele segue para a terceira estação e lá é a suspensão e caixa de marcha. Os especialistas colocam naquele carro suspensão e caixa de marcha. E assim, no final da estação, a última estação, temos um carro pronto. Então, Ford organizou a linha de produção. Então, toda vez que a gente até hoje fala em linha de produção, Henry Ford
O Fordismo, um camarada que estava ali com ele, chamado Taylor, ele percebeu também que mesmo nessa linha de produção, os trabalhadores não se organizavam, né, de uma forma a cada um fazer o seu serviço. E aí, Taylorismo é a ideia de que você vai organizar o que cada trabalhador vai fazer dentro da linha de produção. O que cada trabalhador vai fazer dentro da linha de produção. Gente, isso é início já do século XX. Mas pare para pensar comigo. Você já observou direitinho, ou se já não teve essa experiência, de ir numa McDonald's, por exemplo? Observe quantos trabalhadores eles têm ali atrás do balcão. Vocês já viram ele se esbarrar um no outro? Vocês já viram ele derrubar um hambúrguer, um milkshake em cima de alguém? Isso é ensaiado. Eles ensaiam aquele movimento todo porque já foi entendido que o movimento do trabalhador economiza tempo e tempo, para a maioria das pessoas, é dinheiro. E a gente, nessa lógica da revolução, está pensando em que sempre produzir mais, produzir melhor, com baixo custo. E a gente tem isso. Então, Fordismo e Taylorismo, não esquece disso, tá? Tá aí, ó, na tela cheia para você a linha de produção, né? Um dos exemplos de linha de produção de Henry Ford. Sai o carro no trilho, o chassi, e estão ali montando as rodas do carro. O trabalhador dessa roda do carro não é o mesmo que vai botar o motor. Ele fica especialista naquela área ali para poder cometer o mínimo de erro possível na hora da montagem do carro. E aqui um exemplo de Taylorismo, né? Onde os funcionários fazem trabalhos repetitivos, né? Sempre observado, e trabalhos específicos também. Uma outra coisa da segunda revolução industrial que a gente precisa estar atento, né, sobre a segunda revolução industrial, são as organizações, o modo como as empresas se organizaram para deter o comércio, para deter o seu mercado consumidor. Esses 3 pontos aí hoje são tidos como crime na economia, tá? O holding, o trust e os cartéis. Cada uma dessas modalidades não pode acontecer hoje, né? O holding é quando as empresas se juntavam e tinham uma empresa em comum com participação em todas elas. Então, vejam bem, as empresas se juntavam, os donos se combinavam, eles criavam uma empresa à parte que tinha administração em todas elas. Tudo isso com o objetivo de quê? De controlar o preço e fazer um desarme do capitalismo, que é a livre concorrência. É a livre concorrência que regula as coisas do nosso sistema capitalista. Se eu tenho um concorrente, eu me esforço para entregar um melhor produto, um melhor serviço com um baixo preço. Aí o consumidor é beneficiado. Mas eu posso driblar o capitalismo me juntando ao meu concorrente para combinar preço ou fazer alguma outra coisa com ele, né? De forma que aí o consumidor fica prejudicado. Então é por isso que essa prática é tida como crime contra a economia. Não pode. Assim como os trusts, que também são divisões de mercado. É como se eu me juntasse com o meu parceiro e dissesse, ó, cara, o Recife é grande demais para o nosso produto. Então vamos fazer o seguinte, nos bairros da Zona Norte mando eu, nos bairros da Zona Sul manda você. Então essa divisão do mercado também não pode. O mercado tem que estar livre. E os cartéis, que também vai nessa linha de divisão de área. Olha, aquela área é minha, aquela área aqui é sua. O diferencial é esse. Você não pode negociar de jeito nenhum aqui onde eu faço a minha negociação, né? Essa palavra cartel é muito mais utilizada porque meio que engloba todas as outras 2 modalidades, né? E infelizmente, durante muito tempo usado para as questões do narcotráfico, né? Então, o cartel é totalmente proibido pelas nossas leis de economia. Segunda Revolução Industrial, seguimos com a questão do aço, já dito aqui, né? A energia elétrica, né? A inovação na Segunda Revolução Industrial, o automóvel, o avião. Imagina que a gente tem um avião e pode se deslocar por longas distâncias, né? Telégrafo, que não existe mais. O telefone, que foi muito adaptado. Quem é maluco de esquecer o celular hoje? Desafio a você, até agora aí consigo alguma coisa de plástico. E o plástico que é tema da terceira Revolução Industrial, porque vai estar de encontro à nossa capacidade ambiental, né? O antibiótico e a vacina
são questões da Revolução Industrial da Segunda. Pense comigo, né? Aqui, a gente voltou. Segunda Revolução Industrial, exploração, meio insalubre, jornada de trabalho enorme, exaustiva. Mulheres e crianças eram utilizadas para fazer os trabalhos, condições de moradias degradantes e um vasto campo de doenças. Tudo isso também veio no bojo. É sempre importante lembrar essas conquistas dos trabalhadores ao longo do tempo. A gente não pode deixar de esquecer, né? Está aí um quadro famoso, né, de Tarsila do Amaral, Os Operários, que está de posse de um banco hoje, esse quadro famosíssimo, presente nos livros de literatura e de português de Tarsila do Amaral. Terceira Revolução Industrial é a continuidade de sempre na linha de inovação, pessoal. Sempre pensando assim, inovação. O agronegócio está aí uma colheitadeira, né? Catando aí a soja e já jogando a soja limpinha dentro da caçamba do trator. Os serviços, né? É uma das características também da terceira Revolução Industrial. Os serviços, olha quantos marcas de franquias nós temos, né? Tá aí a Subway, que ano passado foi a franquia mais vendida no mundo, né? Por onde você vai, tem uma Mac, tem a Subway. A Subway ultrapassou a Mac em 2019 como uma das franquias mais comercializadas no mundo. E vamos que vamos. Nessa terceira Revolução Industrial temos fontes de energia como a atômica e a energia limpa. A atômica do enriquecimento no urânio, que serve para movimentar várias coisas durante muito tempo. Aqui, por exemplo, na tela cheia aí, a Arena de Pernambuco. E vamos que vamos bater essa bola. Por que eu coloquei a Arena de Pernambuco aí, minha gente? Se você observar no canto direito baixo aqui da tela, ó, temos aí plataformas, né, de sol, de captação solar, onde a energia do sol é captada e é colocada na rede da companhia de eletricidade. E aí, em tempo de jogo, a companhia conta quanto de eletricidade solar foi colocado na rede e em dia de jogo a Arena de Pernambuco pode acender os refletores e vai descontando da conta tudo aquilo que foi produzido de energia solar graças a essas placas aí. E se você tiver bem atenção, você vai ver essas placas presentes em várias residências hoje por aqui, né? Então os processos foram acontecendo, automação, biotecnologia e nanotecnologia. Olha que exemplo bonito aí pra gente, ó. Juliana Coelho, chefe da fábrica de produção da Fiat lá em Goiânia, né? Uma engenheira, pela primeira vez uma mulher, né, assumindo esse cargo, né? E eu coloquei aí porque fala de automação, bem diferente lá de Henry Ford. A gente continua com a linha de montagem, mas quase tudo automatizado, uso de muitos robôs, que faz com que a gente pense, segundão, né? Hoje temos trabalhado muito mais com a nossa mente. O ato de você estudar aí pode estar fazendo com que você acostume com o seu futuro trabalho, que vai utilizar muito mais da sua mente do que seus braços. Então estude e pense sempre tudo, aprenda com tudo e com todos. A terceira Revolução Industrial é responsável pela acumulação de riquezas, globalização e mercado, sempre menor e, se possível, invisível o que se é produzido, né? Viu lá o tamanho do primeiro telefone? Observe em comparação ao seu celular de hoje e o que o seu celular faz em relação ao que faz aquele celular ontem. Encerro com essa imagem aí do primeiro computador do mundo. Beijo e abraço para vocês e até daqui a pouco com a aula para o terceirão.